Olá, amigos! Aqui em Belém, capital do Pará, a seleção brasileira realizou na tarde desta terça-feira o primeiro treino com os 23 jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior. Pelo menos esse era o planejamento inicial. E sim, todos os 23 convocados foram a campo normalmente no início da atividade, mas durante a sessão da tarde desta terça-feira, 2 atletas precisaram deixar o treino da seleção brasileira e serem submetidos a exames de imagem. Então pode ser que sim, que esse tenha sido o único treino da seleção brasileira, com os 23 jogadores à disposição do técnico Dorival Júnior na preparação para a partida contra a equipe da Venezuela na próxima quinta, dia 14, às 18 horas no horário de Brasília. E eu explico. A seleção está se apresentando desde domingo aqui no hotel bem no centro da capital paraense, ali na Avenida Nossa Senhora de Nazaré. Boa parte dos jogadores chegaram de domingo para segunda. Na segunda-feira de manhã chegou o Vinícius Júnior e chegaram os atletas envolvidos na final da Copa do Brasil. E por fim, na segunda-feira à tarde, Rafinha e Abner se juntaram ao treino da seleção brasileira. Eles nem passaram no hotel, vieram direto aqui para o estádio do Mangueirão. Então, por isso, era inviável você colocar os 23 jogadores no gramado. Apenas aqueles que não precisavam fazer um regenerativo trabalharam com bola, com o técnico Dorival Júnior. Então, boa parte, até inclusive 2 titulares, ficou apenas na academia, sem poder ter aquele trabalho tático de movimentação com bola sob o comando do treinador da seleção brasileira. E o planejamento já previa que a primeira atividade com todos os jogadores à disposição seria na tarde desta terça-feira. E durante boa parte o foi. Mas a gente sabe que futebol tem alguns riscos. E tivemos 2 jogadores lesionados durante o treino da seleção brasileira. O André, do Wolverhampton, ele sentiu um problema no quadril. Vale lembrar que lá na data FIFA do mês de setembro, quando a seleção brasileira enfrentou a equipe do Equador no estádio Couto Pereira, o atleta que atua na Premier League, a cria de Xerém, acabou tendo esse incômodo durante o jogo, mas não precisou ser cortado. Depois foi avaliado pelo Dr. Rodrigo Lasmar e seguiu normalmente o cronograma de atividades com a pentacampeã mundial, que foi até aquela partida contra a equipe do Paraguai em Assunção. Dessa vez, o André sentiu novamente quadril e está sendo reavaliado pela comissão médica chefiada pelo Dr. Rodrigo Lasmar. O outro atleta que teve essa suspeita de lesão é o Guilherme Arana, atleta da equipe do Atlético Mineiro. Esteve domingo em campo numa partida muito desgastante pela final da Copa do Brasil. O Arana teve um pequeno problema no tornozelo. Então, os 2 jogadores foram retirados da atividade, encaminhados para serem submetidos a uma bateria de exames para avaliar qual é a real dimensão de como os atletas estão nesse momento. E aí, a maior chance é de que eles sigam normalmente com a seleção brasileira. O primeiro diagnóstico do Dr. Rodrigo Lasmar ali, eu vou chamar de olhômetro, né, na experiência do doutor de avaliar os jogadores, é de que não foi grave, que eles podem retornar normalmente à seleção brasileira e não precisarão ser cortados. Mas isso vai ser confirmado a partir dos exames que serão realizados. Então, a tendência é que eles passem pelos exames e aí o que precisamos saber, o que precisamos ter real dimensão. Se esse incômodo os tira do jogo contra a equipe da Venezuela. A Arana brigava por posição com o Abner pelo setor esquerdo do gramado e o André brigava por posição com o Bruno Guimarães, na cabeça de área da seleção brasileira. Se eles não estiverem à disposição, mais 2 opções podem acontecer. Ou eles são cortados da seleção, caso não tenham condição de atuar contra a equipe do Uruguai no duelo da próxima terça-feira, dia 19, na Fonte Nova, em Salvador, ou eles seguem visando uma recuperação para esse duelo contra o Uruguai, que é válido pela 12ª rodada das eliminatórias. Caso eles precisem ser cortados, a tendência é que o Dorival Júnior chame outros atletas, mas como eu disse, eles vão passar por esse exame de imagens apenas para ter o real diagnóstico se podem jogar contra a equipe da Venezuela ou não. Caso não possam jogar contra a Venezuela, é muito provável que eles sigam à disposição para o jogo contra a equipe do Uruguai. A tendência da escalação é de manutenção daquele time que entrou dentro de campo na goleada que o Brasil aplicou contra o Peru no mês passado no estádio Mané Garrincha. O Dorival gostou muito daquilo que viu dentro do gramado.
Para esse jogo, ele conta com 2 voltas de jogadores que não estavam à disposição naquela ocasião. Um é o Vinícius Júnior, atleta do Real Madrid. O Vinícius teve uma pequena lesão antes da data FIFA do mês de outubro e não se apresentou. O período de treinos com a seleção brasileira acabou precisando ser cortado. E o Lucas Paquetá, naquela partida em específico, ele estava suspenso em virtude de um cartão amarelo sofrido contra a equipe do Chile na 9ª rodada das eliminatórias. O Paquetá, inclusive, à época pediu para participar dos treinos no Distrito Federal com o técnico Dorival. O Dorival acatou o pedido do camisa 10 do West Ham e ele seguiu trabalhando normalmente com a seleção brasileira. Dessa vez, ele retorna. Então, 2 retornos, Vinícius Júnior e Paquetá, e uma ausência, que é a do Rodrigo, que foi o camisa 10 da seleção brasileira no estádio Mané Garrincha. A alteração óbvia é a saída do Rodrigo e a entrada do Vinícius Júnior pelo lado esquerdo do gramado. Mas ainda há uma outra dúvida: se o Lucas Paquetá entra em campo. O técnico Dorival Júnior está tentando esconder isso a 7 chaves. Mas a tendência é que a pentacampeã do mundo entre em campo com a seguinte formação: Ederson no gol, na lateral direita a expectativa pela manutenção do Wanderson, já que é um jogo que o Dorival imagina em que a seleção brasileira vai ter que atacar e vai precisar da velocidade do atleta do Mônaco pela lateral direita, e o Danilo permaneceria no banco de reservas. Para o jogo contra o Uruguai, a tendência é que o Danilo retorne ao time titular por conta da característica da partida. A dupla de zaga com o Marquinhos e o Gabriel Magalhães, do lado esquerdo o Abner, mantendo assim o quinteto, né? Vou contar com o goleiro que entrou em campo contra a equipe do Peru. O meio de campo deve ter mais uma vez Bruno Guimarães, e aí tem a dúvida: joga Gerson ou joga Lucas Paquetá? O Gerson tem treinado muito bem com a seleção brasileira e está super entrosado com o Bruno Guimarães. Lembro que na Copa do Mundo, o Paquetá atuou nessa função ao lado do Casimiro, quando o Tite ainda era o treinador da seleção brasileira. Gerson e Paquetá disputam essa posição no meio de campo. E no ataque, a tendência de manutenção do Savinho do lado direito, Rafinha centralizado fazendo a articulação, e do lado esquerdo a presença do Vini com o Igor Jesus lá no comando do ataque. Uma outra alternativa seria a presença do Lucas Paquetá como terceiro homem e a saída do Igor Jesus, mas o técnico Dorival está gostando de ter um homem na referência. O Igor é um centroavante das características que o Dorival Júnior entende que são primordiais e essenciais para a seleção. Tanto é que ele nem convocou outro centroavante para esta data FIFA. O Endrick não veio, o Evanilson não veio, João Pedro não veio. Todos os jogadores que haviam sido chamados antes da data FIFA do mês de outubro para essa função não foram chamados. E o Igor Jesus, que pela primeira vez foi convocado para os jogos contra o Chile, contra a equipe do Peru, prestigiado. O único atleta convocado para a posição e deve ser titular. Então, repito, tendência de escalação com Ederson no gol, a linha defensiva com Wanderson, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Abner, o meio de campo com Bruno Guimarães, Gerson ou Paquetá, o ataque com Rafinha, Vinícius Júnior, Savinho e a presença do Igor Jesus. O Estevão e o Luiz Henrique ficariam como alternativas para a segunda etapa nas beiradas do gramado, assim como o Gabriel Martinelli. O técnico Dorival Júnior, inclusive, quer estimular a concorrência dentro da seleção brasileira. E por isso ele está tentando esconder ao máximo qual é a escalação da pentacampeã mundial. E nesta data FIFA, ele ganha 2 novas opções para a zaga. Um é o estreante Murilo, convocado pela primeira vez, jovem atleta do Nottingham Forest, é a segunda melhor defesa da Premier League. O Murilo marcou na última rodada do campeonato inglês antes de se apresentar à seleção, cria do Corinthians, se transferiu para o futebol europeu e vem atuando em altíssimo nível com a equipe do Nottingham Forest. E a presença também do Léo Ortiz. O Léo não é a primeira convocação dele. Vale lembrar que essa é a terceira vez que o Léo Ortiz pinta numa lista da seleção. Ele já tinha sido chamado para a Copa América do ano de 2021, que foi realizada no Brasil. Acabamos perdendo aquela competição para a Argentina na final do Maracanã, e foi chamado também depois da Copa América nos amistosos de preparação para a Copa do Mundo. Acabou não indo para a Copa naquela ocasião. O Léo Ortiz, ele fala sobre essa expectativa
expectativa, inclusive, de ter oportunidade com o técnico Dorival. Léo Ortiz muito feliz em ser chamado para a seleção brasileira e vendo essa expectativa enorme de ser utilizado dentro do gramado. São 2 novas peças para a zaga. Dorival, ele vinha trabalhando com um quinteto durante o ciclo desde a Copa América, Marquinhos, Gabriel, Magalhães, Bremer também vinha sendo chamado pela seleção brasileira. O Éder Militão está de fora de praticamente todo o restante da temporada em virtude de uma lesão de LCA, e o Lucas Beraldo, da equipe do Paris Saint-Germain. O Lucas Beraldo ficou de fora das últimas listas, Bremer de fora dessa lista, o Éder Militão com uma lesão gravíssima, o Marquinhos e Gabriel Magalhães têm se consolidado com uma dupla de zaga no 11 inicial, mas o Léo Ortiz acredita que ele pode ter, sim, uma participação importante no ciclo da seleção brasileira. A notícia estava indo para o aeroporto, né? A gente estava indo disputar a final da Copa do Brasil, então estava no ônibus, descansando, né? Dando uma dormidinha, e meu telefone começou a tocar, e aí eu, meio querendo dormir, colocava no silencioso, até que o Matheus Gonçalves, que estava atrás de mim no ônibus, ele meio que bateu nas minhas costas e falou, parabéns e tal. Aí eu, parabéns o quê? Tipo, não entendi, né? Fiquei meio sem entender, tinha recém acordado. Aí ele, não, você foi convocado. Eu falei, aí eu meio que me liguei com por que estava tocando tanto meu celular, né? Aí eu já peguei o celular, aí vi que tinha mensagem de todo mundo já me parabenizando, já tinha saído as notícias. Muito feliz por voltar à seleção, já tinha estado aqui por 3 vezes, sempre bom voltar e um momento importante da minha vida. Lógico, triste por vir por causa de uma lesão de um companheiro, né? O Militão, infelizmente, teve essa lesão, mas venho aqui para dar conta do recado, para mostrar o meu trabalho no dia a dia e tá preparado para, se tiver alguma oportunidade, para poder jogar pela seleção. Ontem que eu pude, depois do jogo, que pude desfrutar de comemorar não só do título, mas também da convocação, né? Acabou que sábado foi uma felicidade um pouco mais tranquila, né? Porque estava concentrado para o jogo, para uma final tão importante. E aí ontem, depois do jogo, com o título, e aí poder desfrutar da convocação junto com meus companheiros, junto com a minha família também, foi de uma felicidade muito grande. Como eu disse, num momento importante, conquistando meu primeiro título pelo Flamengo e a primeira convocação com a camisa do Flamengo também. Vamos ouvir também o Murilo que se colocou como um torcedor da nossa seleção, relembrou o tempo que ele pintava as ruas e se mostrou muito seguro na entrevista. Se ele tiver essa segurança, que ele já está apresentando como zagueiro da equipe do Nottingham, apareceu durante muito tempo essa segurança na equipe do Corinthians, zagueiro nascido em 2002, inclusive na semana do pentacampeonato. O Brasil vence o Penta dia 30 de junho de 2002, o Murilo nasce no dia 4 de julho. Quem sabe ele não possa conquistar o hexacampeonato com a seleção brasileira. Vamos ouvir o Murilo, que inclusive lembrou do Corinthians, quando eu perguntei para ele do nascimento na semana do Penta, já que o Corinthians conquistou a Libertadores também no dia 4 de julho. Vamos ouvir o Murilo. 4 de julho de 2002. É isso, né? É sempre bom confirmar, porque na seleção já deu problema uns anos atrás, mas 4 de julho de 2002. Você lembra o que aconteceu na semana do teu nascimento, né? Título da Libertadores do Corinthians. Eu ia dizer que foi o pentacampeonato mundial, dia 30 de junho de 2002. Sim. Mas desculpa, Coração. Imagina. Corintiano, coração corintiano. Mas esse coração corintiano que nasceu na semana do pentacampeonato mundial, já nasceu penta, né? Mas não tem memórias do título da seleção brasileira. E essa geração ali de 2000, 2001, 2002, cresceu nessa expectativa de ver a seleção brasileira hexacampeã. Eu queria saber se você compartilhou dessa expectativa no teu crescimento enquanto torcedor, como jogador de futebol, e se você, assim como o Wander, se coloca também como um torcedor da seleção brasileira nessa busca pelo tão sonhado hexacampeonato. Pô, demais, mano. Eu lembro que as Copas que eu pude acompanhar, que foi desde 2010 até a última de 2022, eu lembro que eu saía, eu fazia a vaquinha com o pessoal, ia pintar a rua, era torcedor fanático, era muito patriota. Sou muito patriota e hoje estar representando a seleção é maravilhoso.
Então, a gente sabe do nosso trabalho, do nosso dever, a grandeza que é a seleção brasileira. Como o Wanderson disse, é a seleção com mais títulos mundiais. E a gente tem que levar isso para dentro, não com uma responsabilidade gigantesca, mas sim com uma leveza. Se a gente está aqui é porque a gente merece. A gente tem capacidade de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Então, me sinto parte disso, quero fazer um excelente trabalho. Almejo estar na Copa de 2026, um dia conquistar com o Brasil, mas é tudo no seu tempo. Então, me coloco como um torcedor fanático e hoje está podendo vestir a seleção brasileira é mais um sonho realizado, mais um passo dado gigantesco na carreira. Aí, portanto, 2 novos zagueiros à disposição do técnico Dorival Júnior. Me diga, a tua dupla de zaga é Marquinhos, que é o capitão da seleção brasileira, ao lado do Danilo, com o Gabriel Magalhães, ou você daria uma chance para o Léo Ortiz e para o Murilo? Importante sobre o Léo Ortiz, ele tem uma chance de ouro para consolidar o nome dele na seleção, porque o Dorival ele tá querendo convocar jogadores versáteis que possam fazer mais de uma função na seleção brasileira. O Léo Ortiz ele pode atuar de 5 e de zagueiro, ou seja, de volante e de zagueiro, na cabeça de área e na linha defensiva. O Dorival não está chamando mais um terceiro nome para brigar com o André. Na Copa América, ele tinha chamado... O André estava lesionado. Aí ele levou João Gomes, Douglas Luiz e Ederson. João Gomes, Douglas Luiz e Ederson não voltaram a ter sequência na lista de convocação depois da Copa América. O André é um nome de confiança para fazer essa posição e ser uma alternativa, já que o Bruno Guimarães está dando um passinho para trás e sendo titular na posição na seleção brasileira. Então, o Dorival está olhando quem pode fazer mais uma função. Quem pode ocupar mais um espaço no gramado. Daí o Léo Ortiz ganha essa possibilidade de ser um cara polivalente. E eu repito, jogadores que podem executar mais de uma função, eles têm um plus. Sabe aquela estrelinha que a tia dava quando a gente era criança? Eles ganham uma estrelinha do professor Dorival Júnior para, quem sabe, voltarem outras listas para voltarem a ser convocados pela seleção. Agora, o Éder Militão era um dos 3 nomes, dos 4 prováveis para esse próximo ano, na ausência do Éder Militão pela lesão, mais zagueiros serão olhados. O técnico Dorival Júnior, inclusive, disse na convocação que é a melhor safra de zagueiros, talvez, da história da seleção brasileira. São muitos zagueiros bons que podem ser convocados para o ciclo. E eu te pergunto, quem é a tua dupla de zaga? Qual é a tua dupla de zaga titular? Amanhã de manhã, claro, tem muita gente que já está assistindo a gente na quarta-feira, mas na quarta-feira pela manhã a seleção brasileira fecha a preparação. E aí sim o técnico Dorival Júnior define o time titular para enfrentar a equipe da Venezuela em Maturim pela 11ª rodada das eliminatórias. Eu sou Marcelo Marinho, direto de Belém. Estou na cola da pentacampeã mundial em busca da 6ª estrela.